Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Ainda no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, nós somos desafiados na visão que Jesus apresentou sobre as duas estradas. Somos desafiados a fazer boas escolhas. E aqui está escrito: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. Temos aqui uma situação em que Jesus nos põe diante de duas escolhas. Uma é atrativa e a outra é que nem remédio, é amargo, mas cura. Então, quando Jesus se refere à porta estreita, e a porta estreita é o caminho da renúncia ao mal, uma das palavras, um dos testemunhos na profissão de fé que fazemos para sermos membros da igreja. Então, nós renunciamos ao mal, o mal que se apresenta como coisa boa, como o diabo se apresentando como anjo de luz, mas no seu final, o caminho da porta larga é o que conduz à perdição. E Deus não tem o objetivo, não quer que nenhum dos que tenham um encontro com a sua lei, com a sua palavra e com o seu Filho Jesus se perca. Mas para isso é necessário fazer a boa escolha de entrar pelo caminho estreito, porque nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. A maioria, muitos, são os que entram pela porta larga. Mas tem o seguinte: se nós estamos cobertos pela justiça de Deus, nós somos maioria onde quer que estejamos. O Salmo 91 nos fala que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque Deus nos guarda. A sua verdade, a sua justiça é escudo e broquel e proteção. Então, a gente não teme espanto noturno, nem mortandade que assole ao meio-dia, mas nós seguimos confiantes em Deus na nossa jornada aqui na terra. E aqui, ainda fazendo uma crítica à porta estreita, que é apertada. Todo aquele que quer seguir a Jesus, que quer chegar aos céus, ele tem que ser fiel até a morte. Ele tem que seguir o caminho apertado, que é o que conduz à vida, o caminho da verdade, o caminho que Jesus seguiu, o caminho da conversão, o caminho do negue-se a si mesmo. E é preciso ser muito convertido. Como diz Jesus, são poucos os que acertam por ela. E nesses dias de grande pressão do mal, de grande conspiração do mal contra a Igreja de Deus, contra os missionários da Igreja de Deus, contra os pastores, contra os profetas, é importante nós termos a visão das duas estradas que Jesus nos ensinou para sabermos o caminho a tomar, o caminho que conduz à vida. É apertado? Muitas vezes, como no Salmo 126, nós plantamos a semente chorando, mas há uma promessa de Deus que, com alegria, um dia nós vamos ceifar o que plantamos de bom. E quem planta coisas ruins vai colher o mal que plantou. Com Deus não se brinca, isso é coisa muito séria. E numa época em que muita gente brinca com Deus, em que muita gente faz da igreja um grande negócio, do ponto de vista humano e do ponto de vista das atrações
em que se tornaram alguns lugares de entretenimento religioso, nós somos desafiados por Jesus a trilhar o caminho estreito, o caminho da salvação. Que façamos a opção correta em nome de Jesus. Amém. Invoca-me